e nós vimos há pouco a presença de David Bacelar na reportagem de Gihanna Rodrigues e agora vamos falar com o coordenador-geral da FUP ao vivo. Bom dia, David. Bem, bom dia, Glauco, bom dia a todas e todos que estão aqui na RBA nos acompanhando. David, a Federação Única dos Petroleiros promoveu alguns encontros, com o ex-presidente Lula, também com representantes daquele que deve ser, aqueles representantes, da candidatura, então, do ex-presidente, hoje presidente eleito. E eu queria saber de você o seguinte, David, com base naquilo que foi conversado, também nas diretrizes do programa de governo de Lula, o que se pode esperar em relação à Petrobras no próximo governo? Bem, Glauco, felizmente, nós tivemos uma oportunidade ímpar de termos a primeira reunião itinerante da equipe que tratou do plano de governo do presidente Lula. Na época, eram 7 partidos que faziam a composição dessa comissão, que era coordenada pelo companheiro Aloysio Mercadante. Depois, mais 3 partidos se agregaram, então estamos falando de 10 partidos políticos que consensaram em torno das propostas que nós fizemos. Então, como aquilo que nós propusemos lá atrás, nessa primeira reunião, que foi feita no Rio de Janeiro, na sede da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, nós acreditamos piamente que aquilo que foi proposto será colocado em prática, de forma muito tranquila e negociada com os partidos que fazem parte dessa frente ampla. Então, sem dúvida alguma, nós poderemos esperar aí um crescimento da Petrobras nos próximos 4 anos, uma retomada do refino no país. Nós já temos hoje a autossuficiência em produção de petróleo, precisamos ter também a autossuficiência em refino do petróleo, e para isso vai ser essencial a retomada das obras que nós tivemos a paralisação delas pela Lava Jato. Estamos falando do Comperj no Rio de Janeiro, estamos falando do segundo trem da refinaria Abreu Lima em Pernambuco. Estamos falando também, Glauco, da possibilidade, sim, real, de retomada de refinarias que foram privatizadas. Nós entendemos que, obviamente, contratos serão respeitados, como já foi citado pelo senador Jean Paul Prats, mas entendemos que há possibilidade de negociação com o investidor que, porventura, venha a perder interesse nesses ativos que foram vendidos, dentre eles a refinaria que trabalho, que é a refinaria Landulfo Alves, ali na Bahia. Mas não somente isso, nós sinalizamos a necessidade da Petrobras ela retomar a comercialização e distribuição de derivados de petróleo aqui no Brasil. É inadmissível que hoje a marca da Petrobras ela tenha sido raptada por esse grupo econômico que foi criado a partir da privatização da BR Distribuidora, a Vibra, que comprou ou alugou a marca Petrobras por 10 anos. Para nós, é um contrato ilegal, imoral, inconstitucional, que com certeza nós iremos questionar já no início desse governo, ou melhor, já agora, no final desse governo Bolsonaro, ou seja, ainda nesse período de transição. Mas não para por aí, Glauco. A Petrobras que nós esperamos é uma Petrobras também que retorne para a química e petroquímica, uma Petrobras que agregue valor aos seus produtos, aos seus derivados. Para isso, então, vai ser necessário a retomada das fábricas de fertilizantes nitrogenados. Conversando, por exemplo, com a senadora Simone Tebet, que é de Três Lagoas, já foi prefeita daquela cidade, onde está a UFN3, a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América do Sul, que responderia por 40% de toda a nossa demanda de fertilizantes nitrogenados no Brasil, ela precisa ter a sua obra conclusa. São mais de 80% de obra em andamento, que foi paralisada também pela Lava Jato, e que, sem dúvida alguma, vai ter uma necessidade de retomar essa fábrica, a construção dela, de voltar a funcionar a Fafem lá no Paraná, que foi fechada já há mais de 2 anos, com a demissão de 1.000 trabalhadores, e o Brasil importando entre 80% e 85% dos fertilizantes nitrogenados que precisa para a agroindústria e também para a agricultura familiar. Mas, além de tudo isso, nós queremos também, sinalizamos, isso está no plano de governo do presidente Lula, uma Petrobras que se preocupe com a transição energética, ou seja, que faça investimentos fortes em energias renováveis, como energia eólica, como energia solar, como hidrogênio verde, e também que potencialize a nossa Petrobras Biocombustíveis, que estava sendo privatizada, mas que a sua privatização, obviamente, será paralisada. Ou seja, Glauco e companheiros e companheiras, nós teremos de volta
uma Petrobras que é responsável pela indução da economia nacional, que é responsável pelo desenvolvimento da indústria nacional, da indústria naval, que vai gerar milhões de empregos aqui no Brasil, com a construção de sondas, navios, plataformas que hoje estão sendo construídos fora do país, na China, Singapura, Coreia do Sul, e sem dúvida alguma, o presidente Lula vai fazer com que os nossos estaleiros voltem a funcionar e que empregos sejam gerados a partir da geração de riqueza dessa que é uma grande empresa brasileira, a maior do nosso país, a maior da América Latina, e que vai ser fundamental para a retomada do crescimento econômico no país a partir do fortalecimento das empresas públicas estatais. Esse é um ponto importante, David, porque a Petrobras já foi muito importante justamente para o ressurgimento, por exemplo, como você citou, da indústria naval aqui no Brasil, e ela pode ser de novo essa indutora do crescimento do desenvolvimento nacional, principalmente quando a gente pensa que hoje existe um panorama de criação de empregos que são, na verdade, empregos informais, postos de trabalho com baixa remuneração, e esses empregos que podem ser gerados a partir dessa integração da Petrobras a um projeto de desenvolvimento seriam, inclusive, empregos formais e com uma remuneração média maior do que a gente tem hoje, né? Então é algo bastante importante também esse ponto da integração da Petrobras, David. Sim, Glauco, interessante que esse comentário que você fez, ele pode ser evidenciado nas conversas com trabalhadores e trabalhadoras que hoje são super explorados pelos aplicativos. Não vou citar os nomes, mas nós que pegamos esses transportes via aplicativos, dialogamos com as pessoas. Estou aqui em São Paulo, por exemplo, Glauco, nesse momento, inclusive dialogando com muitas pessoas aqui que fazem parte desse novo governo que tomará posse a partir de janeiro. E conversando com esses trabalhadores e trabalhadoras, além de perceber o nível de cansaço, de fadiga, por conta da superexploração dessas pessoas, eles citam as formações, são pessoas qualificadas, pessoas que têm algum curso técnico, algum curso profissionalizante, mais do que isso, pessoas que trabalharam, Glauco, em unidades da Petrobras, que trabalharam em grandes obras da Petrobras. Então, sem dúvida alguma, nós teremos um processo de geração de emprego e renda a partir da Petrobras, como nós tivemos lá atrás. Só para a gente ter ideia aqui, com números que evidenciaram o que foi feito pelos governos do PT, principalmente os dois governos do presidente Lula e o primeiro da presidenta Dilma. Nós tivemos aqui no Brasil, Glauco, 83 mil trabalhadores e trabalhadoras concursados que atuaram na Petrobras em todo o Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas. Tivemos quase 400 mil trabalhadores e trabalhadoras terceirizados que atuavam dentro da Petrobras, estão falando de empregos diretos. Quando a gente olha toda a cadeia produtiva, o setor de petróleo e gás, a indústria naval, metal mecânica, metalurgia, que alimenta a cadeia produtiva do setor de petróleo e gás, nós tivemos mais de 4 milhões de empregos gerados. Somente agora no governo Bolsonaro, um governo que, como dissemos, veio para roubar, matar e destruir, ele gerou fora do país, está gerando agora, com a construção, com encomendas, de 15 plataformas da Petrobras, como aqui citei, na China, Singapura e Coreia do Sul, 1.500.000 postos de trabalho, que poderiam estar sendo gerados aqui no país. Então, sem sombra de dúvidas, até para essa questão da geração de emprego, ou seja, a redução da taxa de desemprego no país, que é alta hoje, eles maqueiam um número que existe hoje, a Petrobras ela também vai ser essencial. E é óbvio que as empresas de engenharia nacional elas precisarão ressurgir das cinzas, porque foram destruídas pela Operação Lava Jato, como bem já nos mostrou o estudo técnico do DIEESE, que foi encomendado pela CUT e está sempre sendo citado pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É interessante também você estar esse ponto, David, porque lembra uma das fake news muito repetidas pelo bolsonarismo, né? A construção do porto de Muriel em Cuba, quando a gente tem ali, na verdade, um contrato que estabelece que tem que ser contratadas empresas brasileiras e mão de obra brasileira, e você fala de um exemplo em que o governo Bolsonaro acabou gerando posto de trabalho lá fora, ao invés de aqui dentro, né? Então isso mostra que, na verdade, quando você tem uma concepção de um projeto que pode utilizar as estatais como forma de induzir o crescimento e gerar emprego de novo, né? Lembrando, emprego de qualidade, isso muda bastante o panorama no dia a dia das pessoas. Sem dúvida alguma, Glauco, que essa é uma fake news que pegou, né? Tanto que
ainda muitas pessoas acabaram dando crédito às mentiras várias que o atual presidente da República, mas vai sair no dia 1º, ele sempre conta. E uma delas era essa, de que o BNDES ele financiou outros países até irmãos do Brasil, que fazem parte dessa grande pátria-mama que é a nossa América Latina. Mas, como você bem disse, os empréstimos eram feitos para empresas brasileiras. Então, a Odebrecht, OAS, Camargo Correia, Queiroz Gavão, Gustavo Gutierrez e outras empresas, elas já estavam exportando tecnologia com mão de obra brasileira para outros países. E a Petrobras, ela tem esse potencial também de não somente ter essa geração de emprego e renda para brasileiros e brasileiras aqui no país, como tinha em outros países. Lembrando dos grandes investimentos que a Petrobras vinha fazendo, por exemplo, na costa africana, com os descobrimentos que houve ali a partir de investimentos da Petrobras e de trabalho de brasileiros e brasileiras. Então, é verdade, Glauco, nós resgataremos essa potencialidade que a Petrobras ela sempre teve, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento regional de todo o Brasil, desde o norte até o sul, e, por tabela, consequentemente, de desenvolvimento social do nosso país. A Petrobras ela foi criada para isso, pelo Getúlio Vargas, em 1953, a partir daquela grande campanha O Petróleo é Nosso. A Petrobras ela sempre cumpriu esse papel, deixou de cumprir no governo Bolsonaro, quando foi utilizada praticamente como um banco para financiar e dar dinheiro para rentistas que têm ações da Petrobras, em grande parcela, estrangeiros que têm grandes ações da Petrobras, tanto preferenciais quanto ordinárias. Com certeza absoluta, isso será modificado a partir do governo popular, democrático e desenvolvimentista que teremos a partir do dia 1º de janeiro. E, David, para a gente concluir aqui, tem uma questão muito importante também, que você já abordou em outras participações no Jornal Brasil Atual, que é a transição energética. Inclusive, o presidente eleito Lula confirmou a presença na COP27, que é a Cúpula das Nações Unidas para o Clima, que acontece a partir do dia 6, agora no Egito. E pelas conversas que a gente teve aqui, esse foi um ponto que foi praticamente abandonado durante a gestão Bolsonaro pela Petrobras. Agora isso tem que voltar com força, a Petrobras também tem que participar de forma ativa para colaborar nesse processo de transição energética de uma energia mais limpa, David? Sem dúvida alguma, Glauco. E esse sempre foi um tema muito caro para a FUP. Tanto que na COP, lá no Egito, o nosso companheiro Castellano, que é diretor de Relações Internacionais da Federação, estará lá presente. Inclusive junto com o presidente Lula, como você bem colocou, né, que está indo ainda sem assumir a presidência, devido ao respeito, prestígio que ele tem da comunidade internacional. Então, esse sempre foi um tema muito caro. Infelizmente, nos governos Temer e principalmente no governo Bolsonaro, a Petrobras ela vinha esquecendo do seu próprio futuro e do futuro do planeta Terra. Nos governos Lula e Dilma, a Petrobras ela fazia altos investimentos em energias renováveis. A Petrobras criou a Petrobras Biocombustíveis, e aqui lembro-me do companheiro Rossetto, Miguel Rossetto, que foi presidente dessa grande empresa. Então, sem dúvida alguma, a Petrobras agora voltará a ver um horizonte mais longínquo, não apenas com planejamentos estratégicos e planos de negócio e gestão, observando 1, 2, 3, 4 anos, observando um retorno financeiro rápido. Aqui não se trata de banco, aqui é uma empresa de energia e que vai voltar a ser essa empresa de energia integrada e que observa o seu futuro. Para isso, obviamente, como aqui dissemos, Glauco, a empresa precisará voltar a fazer investimentos em energias renováveis, energia eólica, energia solar, hidrogênio verde, potencializar ainda mais a Petrobras Biocombustíveis, como tem feito, por sinal, as grandes majors, as grandes empresas petrolíferas, inclusive privadas, citando aqui a ExxonMobil, a Total, e bem como aquelas empresas públicas estatais controladas por outros estados, como a Equinor da Noruega, que fazem investimentos em torno de 10% de todos os seus investimentos. Hoje, Glauco, como você citou, a Petrobras ela investe menos de 1% dos seus investimentos em renováveis e, além disso, está vendendo e já vendeu quase tudo que ela tinha em renováveis
aqui no Brasil. Então, sem dúvida alguma, vai ser uma Petrobras que vai se projetar para o futuro e para influenciar também nessa dinâmica da proteção do nosso querido planeta Terra. David, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual em pleno feriado. Muito obrigado, até a próxima. Bem, Glauco, nós que agradecemos a oportunidade, um abraço aí para a Naama, um abraço para a companheira Maíra e para todos e todas que estão nos acompanhando aqui e que, sem dúvida alguma, têm a mesma expectativa que nós temos de ter essa Petrobras servindo ao povo brasileiro e servindo ao nosso grande Brasil. Um abraço, Glauco, bom feriado a todos e todas. Abraço. Conversamos aqui com o coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.